Olá, meus caros, forte abraço em todos. Estamos aqui hoje para falarmos sobre os métodos de raciocínio empregados em criação redacional. Vamos tocar 3 métodos, sendo 2 na aula de hoje e um método na próxima aula. Na aula de hoje vamos falar sobre os métodos dedutivo e indutivo e deixaremos para a próxima aula o modo dialético. Antes de mais nada, precisamos ter a consciência de que todo método de raciocínio está dividido em 3 partes. Uma asserção inicial, temos a asserção intermediária, formada por uma ou mais considerações, e a conclusão. Hoje, então, falemos de dedução e indução. O método dedutivo é aquele que parte do geral para o particular, ou seja, parte de um elemento abstrato para elementos concretos, enquanto o método indutivo faz o movimento contrário. Ele se inicia de forma particular e tende a uma forma geral. Logo, ele se inicia com elementos concretos e tende ao elemento abstrato. Um texto dedutivo ou método dedutivo, ele é aquele pautado em premissas e conclusões, enquanto o indutivo, ele é construído em cima de evidências e conclusões. Vamos trabalhar com exemplificações para a situação ficar mais fácil para você. No método dedutivo, nós podemos aplicar um outro conceito desenvolvido por Aristóteles. Nós podemos falar aqui sobre o silogismo. Um silogismo é aquele elemento de raciocínio formado por uma parte universalizada, uma premissa maior ou uma premissa universal, uma premissa particular, que é a premissa menor, e uma conclusão. Exemplo muito utilizado em todos os cursos. Todo homem é mortal. João é homem. Logo João é mortal. Observemos o seguinte: no momento que eu coloco todo homem é mortal, a presença de um todo já me confere uma ideia universalizada. Quando eu coloco João é homem, eu estou particularizando a espécie. Não é qualquer elemento. É um elemento João. E o logo introduz uma ideia conclusiva. Ainda aqui, podemos observar que um silogismo pode ser classificado como categórico ou hipotético. O categórico é aquele que trabalha sobre afirmações ou negações, enquanto o hipotético é aquele que trabalha sobre uma possibilidade, é aquele que trabalha sobre um se. Falemos ou demos um exemplo do silogismo categórico. Então, todo crime hediondo deve ser punido de forma exemplar. Perfeito? A presença do todo dá uma configuração universalizada. A pedofilia é um crime hediondo. Premissa menor. Logo, a pedofilia deve ser punida de forma exemplar. Temos aí, então, o silogismo categórico. Como eu poderia montar, em cima da mesma ideia, um silogismo hipotético? Da seguinte forma: se a pedofilia é um crime hediondo, deve ser punida de forma exemplar. Ora, a pedofilia é um crime hediondo. Logo, a pedofilia deve ser punida de forma exemplar. Percebamos, então, a presença de um se no início do nosso raciocínio, o que confere um teor hipotético, um teor de hipótese a desenvolvimento desse método. Quando falamos sobre o método indutivo, nós falamos, já comentei aqui, da passagem de uma ideia particular
para uma ideia geral. Vamos a um exemplo. Vôlei, natação e tênis fazem bem à saúde. Primeira parte. Segunda parte. Tênis, voleibol e natação são esportes. Logo, todo esporte faz bem à saúde. Perceberam? É exatamente o movimento contrário. Eu começo colocando os esportes, eu especifico os esportes num primeiro momento, e digo que esses esportes fazem bem à saúde. Depois eu digo que esses elementos colocados são formas, são exemplificações de esporte. E por último eu digo que eles fazem bem à saúde num processo de resumo da ideia, num processo de chegada àquilo que vai ser ao desenvolvimento da minha tese. Lembrando que uma tese, um ponto de vista, é uma colocação abstrata. Perfeito? Sobre este assunto, nós podemos ainda fomentar o seguinte: dentro de um aspecto dedutivo, em relação a vestibular, podemos encontrar um elemento chamado entimema. O que é um entimema? O entimema é um silogismo sem uma das partes. Exemplo clássico: penso, logo existo. Penso, eu penso. Então existe uma ideia de particularização aí, um único indivíduo. Logo existo, uma conclusão. Então nos falta uma premissa maior. Ou seja, tudo o que pensa existe. Tudo o que pensa existe seria a premissa universal. Eu penso, logo, se eu penso, eu existo, num processo conclusivo. Meus caros, a aula de hoje está pautada sobre isso. Eu gostaria de que vocês pegassem a apostila e dessem uma olhada com muito carinho nos exercícios. Os exercícios estão pautados sobre desenvolvimento dos métodos dedutivo e indutivo. E, por favor, participem, deixem questionamentos na plataforma. Estou enviando um texto de apoio, estou enviando uma folha com ampliação do conteúdo e também estou enviando um quadro resumitivo do assunto debatido aqui. Fiquem bem, acreditem em vocês e continuem no processo de estudos. Fiquem em paz e até a próxima videoaula com o raciocínio dialético. Forte abraço.